em meio às dificuldades e incertezas em nossos pensamentos, o nosso maior desafio tem sido planejar. Pois quando olhamos lá fora, o cenário que nos é apresentado nos gera uma certa insegurança. Mas quando olhamos para dentro de cada um de nós, encontramos um novo caminho, uma nova oportunidade, uma nova chance de nos reinventarmos. Por isso, hoje eu estou recebendo aqui a mãe Lourenço, Isabela. Fique à vontade, se apresente, fala com o pessoal que está aí nos assistindo. Fique à vontade aí para se apresentar. Oi, Paninho. Oi, pessoal. Primeiro quero agradecer, né, a honra do convite. É, Nossa, eu nunca imaginei, mas eu logo me apaixonei pelo projeto e foi muito enriquecedor, né, eu ter sido convidada para fazer parte. Então, eu estou muito feliz pelo convite. Eu sou Isabela, né? Eu sou muito conhecida por Isa. A maioria das pessoas me chamam de Isa. E pode ficar à vontade também para me chamar de Isa, quem quiser, porque é um nome meio grande, né? E aí acho que é mais fácil. Eu tenho 22 anos. Nossa, não tô sabendo parar o celular, uai. Eu tenho 22 anos. Eu sou estudante de Direito na UFA, atualmente estou no 10º período. Sou mãe de Lorenzo, namorada do Jefferson. E acho que essa é uma boa definição para mim, apesar de que não me limito a essa definição, mas acho que a Isabela, mãe do Lorenzo, é uma definição que hoje eu tenho orgulho de carregar. Ah, que bom, que bom, fico muito feliz. E o papai e a mamãe, fala um pouquinho deles, o nome deles, apresenta eles também para gente. Ó, meu pai chama Noé e a minha mãe chama Eliane. Eu moro com os meus pais. O Jefferson é o pai do Lorenzo, mas a gente não quis morar junto porque a gente teve o Lorenzo, a gente era muito novo. Nós ainda somos, né? Mas a gente era mais ainda. Então a gente resolveu que o melhor seria cada um ficar na sua casa. Então eu costumo falar que nós somos a família moderna e o casamento moderno, casamento cada um na sua casa. Então, para muitos eu digo que ele é meu namorado, que é mais ou menos isso mesmo. A gente namora já tem 7 anos, mas eu moro com os meus pais e ele mora com a avó dele. É. Na minha família, né, na minha casa, além da minha mãe, do meu pai e do Lorenzo, mora minha irmã também. E atualmente, nesse tempo de pandemia, minha avó tá morando com a gente. Ela já é idosa, né? E como ela morava sozinha, mora sozinha, né? Na pandemia ela se sentiu muito solitária. Então ela precisou vir morar com a gente. Meio emburrada, mas veio. E aí ela já tá com a gente já tem alguns dias. Tá sendo uma experiência nova pra gente isso também, né? Tanto pra ela quanto pra gente. Porque ela nunca tinha passado tanto tempo na nossa casa. Mas ao mesmo tempo foi a melhor solução que a gente encontrou para ela não ficar sozinha e pra gente não ficar distante dela. Uhum. E aproveitando que você está falando de casa, está falando das pessoas da casa, como que tem sido as relações dentro de casa? Porque antes você tinha uma rotina, né? Não sei se a sua rotina era a rotina por exemplo, que vai em casa só para dormir, enfim, né? Às vezes escola, trabalho, enfim, uma série de coisas que vai acontecendo, e às vezes a gente limita a nossa casa só para descansar, vamos dizer assim, né? E hoje você tem passado um tempo, né, total dentro de casa, ali, né, vivenciando com todas as pessoas que fazem parte desse contexto. Como tem sido essa relação? Então, antes eu saía cerca de 7 horas da manhã, eu já estava saindo de casa e eu voltava só mais no fim da tarde, lá para 6, 7 horas da noite, às vezes até 8 horas. E realmente a minha casa era o lugar que eu dormia e acordava mesmo, não passava tempo na minha casa. Acho que eu nunca, desde a minha adolescência, né, já para fase jovem, adulta, eu acho que eu nunca passei tanto tempo em casa. Antes o que eu me recordo de passar esse tanto de tempo dentro da minha casa é quando eu era criança
e que a gente ficava muito em casa porque tinha uma pessoa que ficava comigo com a minha irmã para minha mãe trabalhar. Então a gente passava bastante tempo em casa, só ia para a escola e voltava para casa. Ou então quando a gente estava de férias. Acho que nunca fiquei tanto tempo em casa e nunca fiquei tanto tempo com os meus familiares. Passando 24 horas junto com os meus familiares, né? Totalidade do tempo. Acho que é a primeira vez que na minha família a gente passa tanto tempo juntos. A gente até brinca, porque a gente nunca almoçou junto, nunca deu para almoçar junto. E a gente, bem dizer, não fazia nenhuma refeição juntos, nem jantar, nem tomar café, porque aí cada um tomava num horário e quando tomava era todo mundo correndo, não tinha o hábito de sentar para comer. E agora não. Com a pandemia, né, e com esse isolamento, a gente está cada vez mais próximo, tendo que conviver, cada um com as suas diferenças. E eu falo que eu tô redescobrindo a minha família, porque quando a gente passa muito tempo, é que a gente vê, né, como que é as questões dos pensamentos, porque aí você tem tempo de conversar com o pai, com a mãe, de ver um jornal junto, de ver o que pensa, e também a minha irmã, e até com o Lorenzo mesmo, desde quando eu nunca parei de estudar, né, desde quando ele nasceu, eu nunca parei de estudar, e depois que ele fez 1 ano, eu comecei a trabalhar, e desde então eu sempre trabalhei. E eu nunca passei tanto tempo com ele. Até quando eram as férias, né? Eu tava trabalhando, ficava período do trabalho no trabalho e depois com ele, mas com ele. Espera que só vou colocar aqui o celular para carregar. E tem É. sido novo para todo mundo. Então, acho que isso, né, são as coisas boas da pandemia que eu posso dizer, né, que para mim e para minha família essa experiência tem sido boa em relação a isso, a gente poder ter tempo, né, um para o outro, para ouvir um ao outro e para ser mais família, que a gente acaba Uhum. que é muito pouco família, né? Às vezes às vezes não, a gente convive muito mais com amigos e com o pessoal do trabalho do que com a própria família, né? Então, para mim, acho que a quarentena tem me ensinado isso, a conviver com a minha família e a valorizar a minha família. E o interessante disso tudo, porque família que é família, né, Isabela? Família que família tem um conflitinho, tem um negócio, tem uma coisa ou outra. E quando nós estamos envolvidos nas nossas rotinas, por exemplo, se eu desentendo, desentendo assim, no sentido familiar mesmo, com o meu irmão ou com a minha mãe de dia, durante a noite, eu vou dormir, amanhã eu levanto cedo, vou trabalhar e ponto, na hora que eu chego, já passou um determinado tempo, às vezes os ânimos já se acalmaram, e aí fica mais tranquilo para conduzir. Mas quando você acontece um conflito um dia à noite, no outro dia cedo, você está ali com a pessoa tete a tete, você precisa resolver esse conflito, é um pouco diferente, né? Como que tem sido para você, né, essas questões do conflito? Porque, que nem você disse, a sua avó hoje ela está morando com vocês, certo? Certo. Então, contrariado à vontade dela, certo? Então, assim, esse novo membro dentro da família, junto com esse processo de reclusão social, como que você tem enxergado e tem se reinventado dentro disso? Nossa, tem sido difícil. Eu acho que tá sendo um exercício de paciência todos os dias, né? Porque a minha avó, ela é idosa, tem as manias dela, morava numa casa sozinha, não tinha que conviver com ninguém, né? Assim, convivia com a gente no final de semana, mas a gente ia lá e depois ia embora, então nunca ficou tanto tempo. E ela já tem as manias dela, né? As manias de limpeza, as manias de tudo. Na hora que acorda, tem um ritual dela de acordar, ver a oração no último volume. Então, a gente que tem que se adequar, né? Ela se adequa a Você gente que lute. a ela. E aí, no final das contas, tem sido difícil nesse sentido, né? Que eu falo que o exercício da paciência é um exercício difícil. Porque quando você briga e vai embora, acabou, né? É fácil. Mas agora, quando a gente briga e tem que continuar convivendo, isso é muito difícil. Então, eu acho que tá sendo difícil para ela, tá sendo difícil pra gente.
E não só com a minha avó também, né? Com as outras pessoas da minha casa eu também nunca passei tanto tempo. E a gente desentende, às vezes desentende por causa de uma louça. Coisas muito pequenas, a gente desentende. Às vezes desentende porque você não aguenta nem, não tá aguentando mais ver a pessoa. E, e aí, só que aí depois você pensa, nossa, gente, que privilégio que eu tenho, né? De estar passando a quarentena com a minha Sim. família, tantas pessoas passando quarentena sozinhas. E aí a gente respira e pede sabedoria a Deus e enfrenta isso tudo de novo. Mas eu confesso que tem sido um exercício difícil, que é o exercício da paciência. Eu não me considero uma pessoa impaciente, não me considero uma pessoa estressada. Porém, conviver muito tempo com as pessoas, né? Ainda que sejam seus familiares, é complicado. Eu, eu acho que é por isso, né, que infelizmente tantos casais têm se separado nesse momento de quarentena, porque não passa muito tempo juntos, e aí quando passa, já Aí vai quer. se conhecer, né? Sim, Vai se então conhecer agora. é muito difícil. E quando você soube que você teria que ficar, né, que não só você, né, que nós teríamos que ficar recluso, o que passou na sua cabeça? Não, agora eu não vou poder sair de casa, agora eu vou ter que ficar em casa, de castigo. O que você pensou na hora? Faninho, pra ser bem sincera, Ah, eu achei bom de ficar em casa porque eu ia desacelerar um pouco. De não ter que sair, não ter aquela rotina, aquela coisa cansativa, sabe? De rotina mesmo de pegar ônibus, de pegar criança em escola, correria do dia a dia, nossa, de comer assim, engolindo, porque já tem que ir para um outro lugar, que senão não dá tempo de pegar o ônibus para ir. Então, nesse primeiro momento, eu achei que seria algo positivo, principalmente porque a gente estava passando, a gente ainda está, né, passando, infelizmente, por uma situação de um vírus contagioso que ninguém sabe quais são as consequências dele no organismo a longo prazo, né? Então, eu fiquei muito feliz de saber que eu poderia ficar em casa e que o Lourenço também ficaria comigo. Então, eu encarei isso como algo positivo, no sentido de ter ele comigo. Mas. E outra, eu também nunca fui muito sair. Logo quando eu tava sim. na época de sair, eu fiquei grávida. Aí eu fui cuidar de Ah, criança. Então, eu nunca tive tanto hábito de sair. Eu não era uma pessoa noturna, eu não sou uma pessoa noturna. uhum. Eu saí, tipo assim, a cada 15 dias minha mãe dá um vale night. Aí a gente fica, deixa o Lorenzo com ela e vai. Aí, Então, pra mim mesmo, não foi difícil ficar em casa. Por eu não ser uma pessoa noturna e porque eu queria mesmo mais esse tempo com o Lorenzo e tudo mais. Mas eu imagino que pelo que eu converso com os meus amigos, né, que são da minha idade e que saem bastante, para eles tem sido muito doloroso, né, ficar em casa, porque não tem o hábito e aí vai ficando entediado. Na realidade, para mim não tá sendo entediante porque eu sempre tenho alguma coisa para fazer, né? A criança que uhum. pro Lourenço tá sendo difícil, porque o Lourenço tá inquieto, quer brincar, então eu tô tendo que reinventar o que que a gente ia fazer. Aí acaba que eu não tô tão entediada em relação a isso. Teve alguma coisa que te incomodou? Assim, não, vem na sua cabeça, que nem você falou de algumas coisas, vários pontos positivos, né, dentro do processo, mediante da sua vivência, mas teve algo que te incomodou? Falou, não, por exemplo, eu vou ter que, um exemplo, tá? Vou ter que ficar mais tempo em casa, com a minha família, por exemplo. É só um exemplo. Em casa, a gente escuta vários relatos de várias pessoas que o mais difícil está sendo ter que conviver com a família. Né? E aí entra aquela questão que você falou também dos casais que, infelizmente, terminaram o relacionamento, casais famosos, inclusive, todo mundo achava que era tudo bonito, tudo perfeito. Entrou o processo de pandemia, precisou de ficar ambos dentro de casa. Não estou dizendo que isso foi o motivo da separação, mas enfim, veio o término da relação. Mas voltando à pergunta, o que foi que te mais incomodou dentro desse momento? Olha, o que mais me incomodou foi a incerteza, foi ter que lidar com a incerteza e com alguns planos frustrados, né? É, plano de formar, plano de estudar. Não, estudar eu não sei, né? Porque teve gente que usou a quarentena para estudar muito.
eu não tive esse, entre aspas, esse gás, né? Às vezes eu me sentia cansada mesmo. Eu queria só existir. Era isso. Então, o que mais me incomodou às vezes foi os planos frustrados e também o excesso de produtividade de algumas pessoas, ou então o que as pessoas demonstravam, né? Às vezes as pessoas também só demonstram que estão fazendo alguma coisa que na realidade elas não estão fazendo. E aí, Uhum. às vezes, eu me sentia meio pressionada, porque eu via muita gente fazendo muitas coisas, fazendo inúmeros cursos, se exercitando, é, meditando, fazendo inúmeras coisas, e eu tava com energia baixa, né? Tava cansada de das coisas que eu estava fazendo e também porque às vezes eu só ficava pensando, meu Deus do céu, parece que quando gira uma chave que muda todo o nosso planejamento, muda muito dentro da gente, né? E eu tive um pouco de dificuldade de lidar com essa mudança. Então, acho que É, o que foi mais difícil foi isso. Lidar com a mudança e ter que reinventar, porque até então a gente tinha um estilo de vida, né? E a partir daquele momento mudou a nossa vida totalmente. E eu acredito que daqui para frente vai ser assim. Mesmo depois da vacina e tudo mais, eu acho que cada vez mais as coisas vão acontecer mais isoladas, sabe? aham. O seu dia a dia, né, você está falando aí, você falou um pouco, né, de como tem sido as suas relações no seu dia a dia, que você está tendo que se reinventar junto com o Lourenço pelo processo dele de ser criança e de estar acostumado com uma rotina e essa rotina tem que ser alterada. E como está sendo o seu dia a dia? Têm sido os desafios diários nesse novo momento? Ensinar. Nossa, ensinar criança, Faninho. Meu Deus do céu. Nossa, tem um dom de fazer a gente cansar mais rápido do que eles. Então, a gente tem que fazer as atividades, né? O Lourenço, ele estuda no EMEI, na escolinha da prefeitura. E agora, as professoras criaram grupos no WhatsApp e ficam mandando pra gente as atividades, né? E aí a gente vai buscando na escola as atividades para a criança ir fazendo. Só que, nossa, tem sido muito difícil ensinar, porque a gente ensina e aí ele não quer. Quando ele quer, tem que ser do jeito dele, aí ele não aceita ensinar, porque às vezes a tia, a professora da escola ensinou de um jeito há muito tempo, e eu estou ensinando a mesma coisa, só que de outro jeito, e ele não aceita. Então, acho que ensinar tem sido muito difícil, porque aí ele não está tendo aula, né? Não tem a professora não está ensinando todos os dias. A prefeitura está tendo aquela aula na televisão, né, na TV universitária, que aí as aulas do Lorenzo são às terças e quintas, mas ainda assim, nossa, aí ele não concentra para ver na televisão também. Nossa, na hora da aula ele tá fazendo qualquer coisa menos querendo assistir lá a aula. E aí na hora de fazer atividade, ai, isso tem sido muito cansativo, então ter que ensinar, eu acho que ele ainda não, eu acho não, ele ainda não tinha atividade de para casa. Tudo que ele fazia era só na escola, então eu não tava nessa fase ainda do ensinar. Essa antecipação dessa fase para mim foi meio tensa. E deixa eu ver o que mais que para mim tem sido difícil. Trabalhar corpo e alma, né? De forma que eu fique alinhada, de uma forma que eu não fique, entre aspas, surtada, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fica convivendo muito tempo com os nossos familiares e também todo mundo sem fazer nada, né? Uhum. Quando que você vai ler um livro? Eu tava impaciente até de ler livro, coisas que eu sempre gostei. Nossa, eu tava tendo paciência para ler uma página de um livro. Então, acho que eu busquei fazer um exercício. Hoje eu tô fazendo caminhada e aí volto para casa, então eu já sinto que só de fazer a caminhada já muda o ambiente e tem sido uma experiência muito positiva para mim. Acho que é Que isso. bom. E você falou dele, né, na escola, né, do Lourenço para a escola, e você com os estudos. Sabendo que sei também sou estudante universitário lá na Universidade Federal de Uberlândia, e lá até então não está tendo aula. Está rolando uma conversa aí que é fato, que vai ter, eu acho que no segundo semestre agora, vai ter aulas online. Como você tem feito? Como você tem se organizado? Então, para ser bem sincera, eu tenho estudado outras coisas, assim,
que não relacionado com o curso. Porque eu tinha estudado para a OAB no semestre passado, né? Então eu estava muito saturada, estava cansada mesmo de estudar coisas, matérias, coisas pesadas. Então eu fui estudar coisas do direito, coisas mais relacionadas ao que eu gosto. E aí eu fui lendo, li alguns artigos, fiz cursos. Para falar que eu não fiz nenhum curso online, eu fiz curso. Eu peguei a leva dos cursos de graça, fiz alguns cursos. Dei uma olhada, estou finalizando meu TCC agora, né? Eu já tinha escrevido ele, só que tinha ficado a parte de revisar. Então, agora eu estou na fase, agora que parece que a UF vai voltar, vou revisar ele para poder defender. Uhum. Mas falar assim que eu fui fervorosa, estudei muito, não estudei. Fui falha nessa missão. Eu acho Não, que eu sei como é. Eu vejo isso nem como uma falha, é porque são tantas coisas que acontecem, a rotina de casa, ela existe. Às vezes a gente não tem essa noção, porque às vezes a gente não para dentro de casa, né? Mas só o fato de você estar mais próximo do Lourenço, eu acredito que já é algo que supera qualquer outro tipo de estudo, qualquer outro, enfim, né? Porque é ali, é você ensinar ele a fazer o dever, né, de casa, participar de uma forma direta, né, nesse processo acadêmico dele, que está só começando, né, vamos dizer assim. nossa, Então, Faninho, eu vou te falar, viu? Acho que todas as mães e os pais vão voltar dando um valor para as professoras das escolas. Porque, coitado, gente, eu não tô conseguindo ensinar uma criança de 4 anos. Imagina elas ensinando 10, 20, 30 crianças de 4 anos. Cuidando dessas crianças entediadas, querendo brincar e fazer coisa toda hora. Acho que essa, essa vai servir para nos ensinar muitas coisas, entre elas a valorizar os professores, porque, gente, com certeza cada professora tem um lugar garantido lá no céu, porque não tem condição. Tá aguentando. No, 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 no grupo da escola, do WhatsApp, é, as mães ficam falando, né? Toda vez, gente, eu não sei o que vocês fazem, porque as crianças não querem fazer. E aí a professora pede pra gente ficar mandando foto, porque com isso um vai incentivando o outro a querer fazer atividade. Mas tem dia que é impossível. A gente fica. Eu costumo dizer que um dia a gente fica colocando pilha para a criança fazer o dever. E aí, na hora de fazer o dever, a criança cansa tanto a gente que no outro dia a gente fica torcendo para a criança não lembrar que tem atividade. Mas aí a gente pensa, tem atividade, né? Aí vai todo mundo fazer. Mas não é fácil, não. eu imagino, Isabela. Eu tenho uma sobrinha, né? Inclusive ela chama Fernanda Isabela, né? Eu estava lá agora conversando com a minha mãe, né? Porque ela está ficando com a minha mãe estava contando um pouquinho, né? De como tem sido, né, esse processo de ensino. Ela também estudou no MEI e também minha mãe compartilhou um pouco que ela tem vivenciado com a minha sobrinha em casa. Isabela, qual é o seu objeto favorito? Tem alguma dica aí para dar para gente? Você quer ir direto no assunto? Vou dar 3 dicas do meu objeto favorito. Foi difícil Certo. eu pensar num objeto favorito, porque eu não tenho apego por nada. Pra ser bem sincero, eu não tenho nada que eu sou muito apegada, nada que eu fale assim, nossa, meu Deus, não vivo sem. Não, não tenho. Desde pequena eu sou assim, nunca tive um apego com algo material. Mas então eu resolvi escolher o meu objeto por algo que eu tenho usado muito e que eu acredito que nunca usei tanto. O meu objeto, ele é pesado, ele é grande, e ele serve para fazer várias coisas, desde o entretenimento até algo bem chato. Pesado, grande e serve para fazer várias coisas. Sim. Hum, eu ia chutar um livro, né? O livro também faz várias coisas. Você pode ler, você pode colocar ele para apoiar uma mesa. Mas eu não consigo, eu não sei se alguém que está assistindo aí, a gente quer arriscar, né? Adivinhar, acertar qual que é o objeto favorito da Isabela, que é pesado, grande, né? Uhum.
e serve para fazer várias coisas. Sim. Quem estiver assistindo aí, quiser arriscar um palpite. Computador? É um computador, Lana? Acertou? Eu sou muito ruim de dar dica misteriosa. Tem uma coisa que eu não sou, é misteriosa. Eu acho chique demais É. misterioso, quem chega tem um mistério. Ah, não, eu chego, eu abro a boca, a pessoa já me conhece, ué. Não, mas eu não tinha pensado no computador. Olha, gente, incrível. Eu não tinha imaginado, mas aí, ó, chutaram o palpite aí, adivinharam e acertaram na mosca. O computador tem sido o seu objeto favorito. Fala um pouquinho pra gente dessa sua relação com esse computador, como tem sido. É, eu já usava bastante, né? A Lívia que acertou, viu, Faninho? Essa Já menina sabia, né? Já é de pensa casa, já, né? na nossa frente. Beijo, amiga. Faninho, então, é, minha relação com o computador sempre foi muito mais voltada para o meio acadêmico mesmo. Eu ganhei esse computador quando eu passei no vestibular, que era para ser usado para faculdade, e desde então só foi usado para isso mesmo. É, mas aí eu acho, mas depois veio a pandemia, né, a quarentena, e a gente teve que começar a usar o computador para trabalhar. A gente usava um computador, né, no serviço, mas aí a gente então precisou trabalhar em casa usando o computador também. Então, eu acho que com certeza o meu conhecimento de computador era muito limitado, ainda é muito, mas eu tive que dar meus pulos aqui em casa para aprender a mexer melhor, né? Então, seja no Excel, PowerPoint, tudo que eu fosse mexer eu tinha que aprender mais. Porque antes eu usava o computador basicamente só para o Word, para escrever coisas e fazer pesquisas, ou Google, enfim. Não usava tão aprofundado, né? Eu acho que o computador, ele é uma ferramenta indispensável, né? Indispensável não, porque eu acho que muitas coisas substituem o computador, mas eu acho que é um facilitador. Prefiro usar essa palavra. O computador é um Uhum. facilitador, porque se a gente quer um livro, a gente pode ler no computador, pode baixar. Se a gente quer procurar alguma coisa, você vai lá no computador e também acha. Então, eu acho que o computador é um facilitador, infelizmente, não é acessível a todos, né? Nem todo mundo tem um computador em casa. E é um objeto caro. O computador, infelizmente, é um objeto caro. Então, eu me sinto privilegiada de ter um computador e a minha relação com o computador é de amor e ódio, porque, como eu disse, eu só sabia usar o básico. Ainda sei usar muito básico. E eu não sou tão fã, assim, das tecnologias, porque eu não sei usar. E aí eu confesso que me irrita muito, porque aí eu vou procurar um trem, eu desconfiguro tudo. E não, tem sido uma experiência desafiadora passar tanto tempo mexendo no computador. Por outro lado, quando eu digo que é uma relação de amor e ódio, é porque às vezes eu sinto que a gente perde muito tempo da nossa vida na frente de uma tela, seja do celular, do computador, né? Mas por outro lado, a gente tem que saber usar, igual tudo que a gente usa pode ser benéfico ou maléfico, né? Então, para mim, eu escolhi o computador por isso, porque é algo que eu tenho usado cada vez mais. É algo que eu acho que a partir de agora vai estar na rotina de todo mundo, né? Porque eu acredito que tudo que conseguir trabalhar de forma remota não vai voltar e que a tendência agora do mundo mesmo é ser virtual, porque a gente já viu que funciona e porque vai evitar muitas coisas, vai evitar aglomeramento, aglomeração, desculpa, vai evitar congestionamento, né? As pessoas vão ter um pouco mais de qualidade de vida, porque, pelo menos eu, o que mais me deixava irritada, e eu amo Berlândia porque não tem tanto, é trânsito e congestionamento. Gente, eu moro no Granada, né? Então, Uhum. do Santa Mônica pro Granada, a gente tem que pegar aquele, tem que vir aqui pela João Naves, né? E tem dia que a João Naves ali próximo do Carrefour é horrível. Nossa, Deus me livre. Então, me deixava muito irritada a gente perder tanto tempo no terminal. Às vezes você chega, tá super cansado, e aí
Não tem, você entra no, você não consegue pegar um ônibus, tem que ficar esperando o outro. E quando chega ali no terminal Santa Luzia, os ônibus já passam, o ônibus que vai pro bairro, né, ele já demora muito mais a passar. Então eu chegava, o ônibus estava lotado, não dava para eu entrar. Então eu ficava esperando ali mais meia hora, uma hora para conseguir pegar o próximo ônibus e aí você tem que ficar torcendo, né, para no próximo ônibus você conseguir entrar. Então eu acho que o desacelerar da vida em relação a isso foi muito vantajoso. E aí eu acho que tem um pouco de relação com a ferramenta que eu escolhi ser o meu objeto, né, para a gente conversar hoje, que é o computador. Uhum. E você disse que antes, né, do momento da pandemia, você tinha um tipo de relação com esse objeto, certo? Uhum. Utilizava mais para fins acadêmicos. E hoje você tem utilizado mais também para menos para acadêmico, né, por conta É, da pausa nas aulas, e mais para as questões profissionais, certo? isso, certo. Pós-pandemia, você consegue visibilizar como que vai ser essa utilização desse objeto depois que passar, depois que cessar? Olha, eu acredito que, para mim, Isabela, né, o computador pós-pandemia vai ser mais fácil de ser manuseado, né? Porque agora eu tô tendo que aprender na dor. Então, eu tenho que resolver uma coisa, eu já dou um jeito, vou lá, mexo, desconfiguro, depois configuro de novo. Mas, então eu acho que para Isabela, pós-pandemia, o computador vai ser um objeto mais fácil de ser utilizado. Porém, o que eu imagino do computador pós-pandemia para toda a população é que vai, eu espero que venha a ser mais acessível, porque é uma visão meio utópica, né? Eu tenho uma, infelizmente, eu ainda tenho uma visão meio idealizada, meio utópica do mundo. Acho que tem muita relação com a minha idade, né? E que nessa idade a gente ainda sonha que a gente tem a gente tem uma visão muito romantizada, né, do mundo. Então, eu acredito e eu espero que seja, então, pós-pandemia, o computador possa ser mais acessível para as pessoas. Porque já que que o mundo tende a virar cada vez mais virtual, né, as relações sejam mais virtuais, então que esse objeto venha a ser, então, mais barato para as pessoas poderem ter. Porque o que eu acho que foi mais difícil e que muita gente perdeu o emprego é porque tinha que, do dia para a noite, arrumar um computador para trabalhar e não tinha. E aí, Sim, e não é um objeto barato. Então, e não. eu nem cheguei a fazer pesquisa de mercado, mas eu acredito que com a procura, ele também, os valores também tenham aumentado. Então, infelizmente, isso travou muita gente de conseguir trabalhar, né? Não era todo mundo que tinha um notebook ou um computador em casa. E aí, por isso que eu acredito que no futuro, e eu espero que no futuro, o computador seja mais acessível para as pessoas. Sim, sim. E é uma coisa que para quem tem é tão normal, né? Uhum. Mas nós pararmos para pensar, realmente é uma ferramenta que nem todos têm acesso, né? É um objeto que nem todos têm acesso. E que bom que você tá fazendo um bom uso dele agora, né? E sempre fez, né, na verdade, e hoje ele traz um outro perfil para você de aprendizagem também, uma área que você não utilizava ele para trabalhar, no caso, o trabalho, literalmente, né? Você utilizava para as questões acadêmicas e hoje você utiliza mais para estar trabalhando. Vamos fazer aqui um bate-bola, certo? Falo para você uma palavra, uma frase, e aí você, né, fala para nós o que que essa frase ela diz para você, ela diz nesse momento, enfim. Beleza? Pode ser? Pode ser. Família, Tudo que eu tenho. maternidade. O maior desafio da minha vida. Quer falar um pouco mais sobre ou você quer? Nossa, maternidade para mim eu acho que nenhum desafio vai ser tão desafiador quanto a maternidade. Ah,
veio num momento inesperado da minha vida e eu tive que me reinventar. Então, eu tive que sair da Isabela, entre aspas, criança, para Isabela mãe. Eu acho que. E eu só tive esse chá de consciência, né? Que, que eu precisaria mudar quando a criança nasceu. Eu tive uma descarga de maturidade ali, ó, no segundo que eu ouvi o choro. Eu brinco, mas é muito real. Eu acho que naquele momento eu amadureci uns 30 anos. Hoje eu me considero uma idosa, mas é uma experiência muito gostosa. É uma experiência árdua, mas gostosa. Porque a gente não. Eu acho que quando a gente fala que a gente não ama ninguém além da gente, a gente ainda não foi mãe ou pai. Porque quando a gente é mãe ou pai, é aquele momento que você ama alguém além de você. Então, e tudo que a criança faz, e tudo que aquele ser humano que depende de você faz, é muito importante para você. É preocupante, porque eu tenho uma preocupação muito grande de criar um ser humano com boa índole, com valores, porque é muito difícil, eles são muito espertos. E eu também tenho muita preocupação de que o amor me segue. Porque o amor de mãe é um amor indescritível. Então, e é um amor que cega também. E é o que eu peço para Deus todos os dias, que o meu amor por ele não me segue, a ponto de eu não conseguir enxergar as coisas ruins que ele vem a fazer e não conseguir educá-lo. Por isso que eu falo que é o maior desafio da minha vida, e mas também é a pessoa que eu mais amo no mundo. Então, eu não sei, é uma linha muito tênue a maternidade, porque é um amor dolorido. É o maior amor do mundo, mas também é um amor que dói, porque é a pessoa que eu tenho medo de acontecer alguma coisa, é a pessoa que eu me preocupo, enfim. Então, acho que eu acho que eu defino bem a maternidade quando eu falo que é o maior desafio da minha vida. Certo. Que lindo, muito lindo mesmo, de verdade. É, Futuro, sobre o futuro, como que você imagina que vai ser esse novo normal? Porque a gente sabemos que o normal não vai ser o normal que era o normal de antes, né? Vai ser um Uhum. novo normal. Como que você se vê nesse futuro aí? Não sei se daqui 2 meses, 3 meses, enfim. Futuro, nossa, eu acredito que é aquilo que eu disse, que cada vez mais as relações vão ser virtuais, né? Então, acredito que cada vez mais a gente vai trabalhar assim em sistema de home office ou não vai ficar aglomerando tanto. Mas para o futuro, o que eu espero é não fazer tantos planos. Ou fazer planos que sejam mais reais. A curto Porque. prazo, vamos dizer assim ou não? Oi? Desculpa? A curto prazo, Isso, tipo, em vez de eu planejar para o final do ano, eu vou planejar para que daqui um mês, daqui uma semana. sim. Sim, eu acho que a minha noção de futuro, de planejamento de futuro também vai mudar. E por outro lado, acho que a única coisa que eu quero me planejar para um futuro longo é conseguir economizar e guardar um pouco mais de dinheiro. Porque eu acho que o que mais abalou a população no todo é porque a gente, né, brasileiros, nós brasileiros não temos o hábito de guardar, de economizar. Então, infelizmente, muitas pessoas perderam os seus empregos e passaram por uma situação financeira ruim, porque a gente não tem a gente não faz um planejamento econômico. Nas escolas a gente não aprende, a gente não É, tem ensino, educação financeira, a gente não tem isso. A gente tem que aprender sozinho. E a gente também é muito difícil dentro das famílias a gente ter bons exemplos de como economizar ou o que fazer com o dinheiro que você ganha. A gente não é educado para isso. Então eu acho que dentro do nosso novo normal e um planejamento de futuro vai ter que ser isso. Um futuro a longo prazo é conseguir ter sempre uma reserva de dinheiro, porque a gente não sabe como que vai ser, quais situações que nos aguardam, né? E para a gente não precisar passar por essa, infelizmente, por essa situação que a gente está passando hoje financeira. certo, justo. Como que você definiria a Isabela hoje?
Eu li que você é uma pessoa que, podemos dizer, olha, que eu também acredito muito nisso. A minha opinião sobre um determinado tipo de coisa hoje pode ser uma e amanhã pode ser outra. Eu não tenho problema nenhum em falar, ó, mudei mesmo, porque eu tenho um outro ponto de vista sobre essas questões e hoje eu me defino dessa maneira. Como que você definiria a Isabela hoje? Nossa! Ai, meu Deus, Isabela hoje, sonhadora, utópica, jovem, velha, que é como eu te disse, às vezes eu sou jovem, às vezes eu sou velha. É uma pessoa que está sempre mudando. Então, eu não consigo me definir, porque, nossa, eu mudo muito, até meu humor muda. Eu falo que eu acordo uma Isabela e até umas 8 horas da manhã eu sou uma Isabela, depois eu sou outra, porque a minha primeira hora do dia, nossa, faninho. É aquele tá bom dia, o que, que tem de bom? Bom dia porque eu tive que levantar, eu tive que acordar. Tipo isso. Mas aí depois melhora, né? Mas a de hoje também é medrosa, confesso que eu sou medrosa, insegura em alguns aspectos e que está em constante evolução, que busca sempre aprender, que tem muita força de vontade, muito leal aos amigos, à família. Então, essa é a Isabela de hoje. Que tem sonhos, mas que não sabe se o sonho dela de hoje é o sonho de amanhã. Então, Às então vezes a noite pode trazer novos sonhos, né? esse, essa é a Isabela de hoje. Amiga, carismática, né? Que conversa mais do que a boca. Essa é a Isabela de hoje. E para a gente fechar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você trouxesse uma reflexão, né? Um pensamento, uma fala sobre o que você tem vivenciado. É uma reflexão para você compartilhar com a gente aí. Eu acho que dentro de tudo que a gente vive e tudo que eu consegui presenciar, porque é único, né? Eu acho que a gente nunca viveu isso antes. Independente da idade, eu acho que a gente nunca viveu isso antes. Então, acho que o que eu posso tirar de ensinamento de estudo é valorizar. Valorizar os amigos, valorizar a família. Porque antes, eu confesso que eu sou a turma do Isabela, vamos ali? Vamos. E de última hora, fura. Nossa, chega em casa, dorme e esquece do compromisso. Então, eu eu quero muito honrar os meus compromissos com os meus amigos de sair, de socializar mais, né? Ser mais jovem, porque a juventude também é passageira. O espírito jovem não, né? Mas a idade passa e com ela também as responsabilidades vão aumentando. Então eu quero ser mais jovem, aproveitar mais as coisas da minha idade e mas a maior reflexão que eu tenho é sobre valorizar, porque valorizar as coisas que a gente vive, porque infelizmente a gente tem hoje a pessoa e amanhã pode não ter, né? Quantas famílias aí perderam seus entes queridos de uma hora para outra, num dia estava bem, no outro dia não. Conheço uma família aqui de Uberlândia que perdeu avô, mãe, tia, tudo de uma mesma família em razão do Covid, e eu acho que isso é muito triste. Recentemente, um colega meu que estudou comigo sofreu um acidente de carro e faleceu. Então, a gente não espera, são coisas que ninguém espera que aconteça. E eu acho que os momentos que a gente tem em casa e passando por essa situação faz a gente valorizar mais a família e os amigos e as coisas que a gente tem e as coisas que a gente vive e as oportunidades e o dom da vida. Então, a frase que eu costumo falar para mim mesma é que eu sou rica de tudo aquilo que o dinheiro não pode pagar, né? Então, é isso. Acho que essa é a reflexão que eu trago e que eu espero que as pessoas também consigam refletir, independente da situação financeira que a gente esteja, ainda que você tenha, que você esteja triste, lembre das coisas, das suas riquezas que o dinheiro não compra. Acho que isso faz a gente ficar muito mais centrado
e, e pensar que o amanhã tá aí e que a gente levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai correr atrás das coisas que a gente precisa. Tendo saúde, a gente vai atrás. Muito bom, Isabela, muito bom. Fico muito feliz com a sua fala, né, com a sua aceitação de aceitar estar aqui com a gente, participando, né, nessa noite. Muito obrigado mesmo. Enfim, eu não sei como te agradecer. E eu quero fechar, né, esse nosso momento com um texto que eu compartilhei ele no início da semana, né, nas minhas redes sociais, e eu quero trazer ele novamente, porque é um texto que me marcou muito, enfim. Quero compartilhar com todos vocês que estão aqui assistindo e que vão assistir depois essa nossa live. Um texto que diz o seguinte: não é o que você carrega no bolso que te torna valioso, mas sim o que você deixa na vida de alguém. Então, eu espero muito que nós tenhamos deixado boas coisas nos corações de quem está nos assistindo aqui agora e de quem vai nos assistir futuramente, né? Para que eles entendam que nós somos pessoas como eles, né? Estamos passando pelas nossas dificuldades. É aquela questão que eu sempre digo: a tempestade ela é para todo mundo. A gente está no mar, aonde o mar está revolto e a tempestade é para todos. Os barcos podem até ser diferentes, mas a tempestade é para todos. Então, cabe a gente olhar para dentro de nós e ver, né, o que nós deixa para o outro, até nos momentos de dificuldade, né? Porque às vezes a gente tende também nesse momento a preocupar só com a gente, mas a gente preocupar também com o outro, né, que também precisa de uma ajuda, precisa de uma palavra, precisa de um conselho. Então, estou muito feliz, tá, com esse momento, com você. Muito, muito obrigado mesmo. Valeu demais por ter aceitado. Eu tô feliz, eu só tenho que te agradecer. É isso, Faninho. Eu que agradeço. É um prazer sempre compartilhar a vida e os momentos com você. Você é um amigo muito querido. Que felicidade que eu tive daquele dia lá no Colégio Nacional ter te conhecido. Né? Eu falo que dos encontros da vida a gente vai conhecendo pessoas e essas pessoas vão ficando na vida da gente e fazendo morada e ficando. Então, você é esse tipo de amigo. Eu espero poder participar com você em vários outros projetos. Sempre que você precisar de mim, eu tô aqui. E é isso. Você é um homem que me inspira e inspirar muitos. E é muito bom ser sua amiga. E Pô, me chama, Isabel, eu- você vai me deixar emocionado aqui. É o seguinte, é, assim como para você foi importante naquele nosso encontro, naquele nosso momento ali no colégio, para mim também foi. Tanto que, de imediato, quando eu comecei no projeto, eu já nesse novo projeto, hoje é o segundo dia do projeto. O primeiro foi o meu primo, Mário Floriano, inclusive ele está nos acompanhando aqui agora. Né? Ele esteve comigo na semana passada, é uma pessoa também que eu admiro muito, amo e respeito bastante. E eu preciso da Isabela junto comigo. Eu preciso ouvir, eu quero que as pessoas escutem ela também. Eu quero ouvir ela e quero que as pessoas também escutem Hum, ela e conheça ela. E que bom que você aceitou. obrigada. Obrigada mesmo. Então tá Fiquei bom, pessoal. aqui, Oi? gente, um pouquinho. Espero que estejam todos bem, né? Cada um dentro da sua realidade. E é aquilo que você falou, a tempestade vem para todos, mas depois da tempestade sai o sol e a alegria volta, então a gente tem que levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, e é isso aí. É o momento que vai passar. Né? Sim. Então tá bom. Quero mandar um beijo para minha mãe também, que está assistindo a gente aqui. Ai, Beijo, mãe. Está assistindo, está comentando aí. Tina. Sua mãe também está assistindo? Então, um beijo para ela também. Ela tá aqui no outro quarto me assistindo. Que legal, que legal. Muito bom mesmo, muito feliz. Então, valeu, pessoal. É isso. Muito obrigado, Isabela. Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Valeu, tchau.